bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, 7ª temporada. Nessa semana, o Chá e Prosa recebe Carolina Mota, fundadora da Santa Carolina Confeitaria Artesanal. Natural de São Paulo, Carolina traz na sua trajetória a união entre a experiência em eventos corporativos e a sensibilidade desenvolvida a partir da vivência como imigrante em Portugal. Mais do que doces, ela cria experiências que despertam memórias, afeto e acolhimento. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada pelo convite, Alexandra. É um prazer, com certeza, estar aqui. O prazer é poder entrevistá-la agora. A gente já convive, já tem esse contato através dos doces e das festas, né? Com certeza. Há tantos anos, há tanto tempo, mas agora realmente é que eu vou conhecer um pouquinho da sua história. Carolina, antes da gente começar, eu sempre gosto de situar há quanto tempo você está aqui em Portugal e o que te trouxe para cá? Olha, é uma pergunta ótima. Eu estou aqui há um pouco mais de 7 anos, já em Portugal. Já é um tempinho bom. Já é um bom tempo, já tenho aí uma boa experiência, muita história para contar, mas o que nos motivou a vir foi o meu esposo recebeu uma proposta de trabalho e aí começou toda a nossa mudança na família, de vir aos poucos, conhecer e fazer todo o nosso processo de mudança, mas foi isso que motivou mesmo a gente chegar até aqui. E você não vive aqui em Braga? Não, eu sou do Porto, do distrito do Porto, da freguesia de Vila do Conde. Ah, sim, que coisa boa. Teve algum motivo específico para vir para o norte? Foi o emprego, foi o trabalho, foi para cá? Foi exatamente isso. Ele recebeu, nós viemos direto para o Porto, mas até entender, conhecer como era. Mudamos para Santarém. Então ficamos ali durante 4 anos morando ali em Santarém. Olha, que é ainda teve essa alteração. Pois, que é bem ali no meio do país. E ali deu a possibilidade para entender como funcionava Lisboa, o meio do país. E o Porto era sempre um local que a gente procurava para passear, para vir às festas. Se identificava. Isso. E aí terminamos nos identificando mais e aí fizemos a mudança para o Porto e estamos até hoje. Que delícia. Agora, Carolina, você tem muita experiência em eventos corporativos. Como é que isso influenciou no seu trabalho de hoje, na produção dos seus doces? Olha, em tudo, porque assim como um evento, a gente tem que estudar o briefing do evento, o público-alvo, exatamente quais são os desejos ali do cliente. Isso é o que me possibilitou na hora de fazer uma criação de um doce. Trabalhar exatamente isso, qual é o público-alvo, o que aquele evento quer, então ter esse olhar mais clínico, um olhar um pouco maior, para que o doce atenda como um todo, seja uma experiência mesmo completa. Perfeito. E você fala muito sobre criar experiências, né? E não só doces. O que significa na prática para quem contrata o seu serviço? Olha, é tudo mesmo, a gente gosta desse contato direto com o cliente, eu sou muito isso. E faz muita diferença, né? Porque ali você pega exatamente a identidade dessa pessoa. É isso mesmo, eu gosto desse contato direto. Eu brinco que a herança que o meu pai deixou foi o sorriso, então eu sou uma pessoa assim, de sorrir, de conhecer, de gostar mesmo desse contato. Eu acho que isso nos torna humanos cada vez mais. Então, criar um doce, ele vai muito disso, de você conhecer a história, o momento que a pessoa está passando e juntar tudo isso para ter essa experiência completa. Eu brinco que quando um cliente chega para mim e diz: comi o seu bolo e lembrei da minha avó, ou lembrei da minha infância, eu concluí a minha missão, porque realmente eu consegui trazer aquela experiência naquele doce apresentado. Pois é, e somada a tudo isso, a sua experiência como imigrante. É isso. E como que essa experiência impactou, se é que impactou, o conceito da Santa Carolina hoje? Muito, impactou muito. Eu acho que tudo aconteceu aqui em Portugal, quando a minha filha começou a ir às primeiras festinhas e ela chegava e dizia assim para mim: mãe, a gente pode comer alguma coisa? E ela não é muito de comer. Então a gente estranhava isso. Mas por quê? Porque assim, a festa é muito diferente, não tinha o brigadeiro. Apesar do que hoje a gente já vê coxinha e brigadeiro. Hoje tem. Mas a primeira festa dela marcou toda a nossa família, porque foi espetinho de bacalhau, tinha uns tiragostos de camarão e ela é alérgica, então ela não come nada disso. E o bolo era muito diferente, os doces não tinha, então a gente está
falando aí de alguns anos, quando a gente chegou não tinha tudo como hoje tem. Hoje já tem a coxinha, tem a cultura do brigadeiro. Exato. E aí trouxe esse impacto, assim, então eu vou precisar recomeçar no todo. E trazer essa ideia também da confeitaria, que de início não era esse o plano era fazer uma outra área de estudo aqui. Então eu dei continuidade, mas junto com isso também eu fui trazendo a experiência de eventos e trazendo essa ideia de fazer um brigadeiro mais equilibrado, entendendo o conceito do português com o gosto do brasileiro, para a gente conseguir equilibrar os dois e trazer um doce que agrada. Que agrade os dois. Isso. Então hoje eu tenho nas festas, por exemplo, as festas infantis, a gente quer aquele brigadeiro que não é tão doce. Eu já sei qual é. É um produto específico que nós temos. Isso é muito importante, né? Essa sensibilidade, porque isso não basta, não é porque deu certo lá no Brasil que dá certo aqui. É isso. Né? Tem as particularidades de cada povo. É isso. E tem que se ajustar. E eu acho que esse respeito é muito legal, né? Porque eu também fui acolhida num outro país, também cheguei aqui e fui conhecer toda uma cultura nova. Claro. Então, trazer a minha experiência, mas também estar aberta às experiências deles, é o que faz um casamento dar certo, né? Um casamento assim. É a integração. É isso mesmo. Pronto. Hoje a nossa mesa tá até aqui, ó, tá docinha, tá linda. O que você trouxe aqui pra gente hoje? Olha, hoje então eu vi que tem o brigadeiro, esse aqui é o brigadeiro tradicional. Isso, esse é o nosso brigadeiro tradicional, mas é o nosso produto que a gente tem só 30% de leite condensado. Então é o brigadeiro para o português. É o brigadeiro para o português, mas que já caiu no gosto do brasileiro também. Pronto. Porque ele vai chocolate de verdade, ele não vai um achocolatado ou uma coisa assim. A gente está falando de um chocolate 100%. E fora isso, tem também o gosto corporativo, que é o brigadeiro de nozes. Gente, brigadeiro de nozes. Ele traz ali uma outra questão, que é como se fosse um miolo do camafeu, sem aquele açúcar, sem aquela coisa. Então ele é puro nozes mesmo, e ele é o gosto corporativo. É o produto que está mesmo na linha de frente dessa área. E aí fora os docinhos, tem o carro-chefe, que é o bolo de cenoura, que tem que sempre ter. Esse é bolo de cenoura. Isso, esse é um bolo de cenoura, que é um dos nossos carros-chefes também. A gente traz, é o nosso produto paulista, a gente brinca, né? Todo paulista que se preza tem que ter um bolo de cenoura Mineiro fofinho. também. Acho que, na verdade, acho que o Brasil inteiro, né? É isso, é verdade. Mineiro também tem uma culinária maravilhosa. Um bolinho de cenoura com café. Nossa, não tem igual. Agora, Carolina, eu percebi nas suas mídias... Antes, o Santa Carolina era azul, vocês usavam a cor azul e era um azul muito marcante. Agora eu tô vendo que a Santa Carolina tá toda cor de rosa. Toda rosa. Tem algum motivo para isso? Essa mudança aconteceu principalmente porque nós fazíamos muitos eventos, mas nos eventos as pessoas tinham muita dificuldade de encontrar a gente. Então, via o azul... E era um azul diferente, né? Isso. Via o azul, até remetia ali a marca, mas para quem não conhecia nas redes sociais, ficava, mas aquele azul é o que faz doces? Então não remetia. O azul com doce, olha isso. Só. Então eu fui ali pesquisar, entender sobre estratégia, marketing e conhecer ali um pouco mais sobre essa outra parte. Então entendi que o azul era uma característica ali de força, de algumas coisas, mas não exatamente da delicadeza do doce e essa parte de criação e tudo mais. Então fizemos aí uma alteração toda na nossa comunicação visual para o rosa e o resultado foi... Já conseguiu perceber o resultado? Muito. Foi assim de, sei lá, acho que de 4 a 10 foi muito, porque o rosa atrai. Então, mesmo quem não conhece, eu vi de longe a sua decoração em rosa, já sabia que tinha alguma coisa de doce. Então, vai buscar mesmo isso. Olha a importância, gente, para quem quer empreender, até quem vai empreender no próprio país, né? Imagina empreender em outro país. É ter essa resiliência, né, e tempo para poder ir testando, percebendo exatamente aquilo que dá certo e o que dá errado. Por isso que quando vai abrir um negócio, não pode expectar um resultado, um retorno muito rápido. É isso. Não é? Isso é muito importante a gente chamar atenção. É fundamental. Eu acho que o recomeçar tem que ser no todo. Não é só num outro país, não é só na cultura, é tudo. Você no empreender também, você tem que estar atento às oportunidades, tem que estar atento ao que o teu público também está se comunicando com você, quais são as dificuldades de chegar até você. É tudo isso, tem que ter esse olhar mesmo para toda vez a gente recomeçar
de um jeito mais assertivo. Agora, Carolina, o que você acredita que transforma um doce em uma experiência memorável durante um evento? Eu acredito que são vários fatores, não é um único. Eu acho que tanto ali a criação, a persistência e o fato de você ter uma personalidade resolutiva. Eu acho que tudo isso funciona. Eu brinco que quem trabalha com eventos, das duas uma, ou você vai ser uma pessoa carrancuda e vai reclamar de tudo. Porque é pressão, evento é pressão. É isso. Ou muita adrenalina. É isso mesmo. Ou você vai ser uma pessoa que vai lá e resolver. Então eu vou olhar a chuva de uma outra maneira, como uma oportunidade. Eu vou olhar tudo com, enfim, tirar ali um proveito ao máximo daquilo. Então eu acho que para aquele doce ser memorável, ele não pode só estar bonito. Porque senão ele vai ser só mais um doce. Ele tem que ter toda essa experiência, o antes, o durante, o pós-evento, que vai fazer com que o cliente lembre de você com essa atenção. Exatamente. Então, eu acho que isso é o É memorável. É memorável, é isso mesmo. Exatamente, sensacional. Que aula! Pois. Que aula, que coisa boa. Você vem de São Paulo e é um dos mercados mais exigentes do Brasil. Que aprendizados dessa fase você trouxe também para cá, né? Para o trabalho aqui em Portugal? São Paulo é um grande desafio, é uma região que tem muita concorrência. É outro país, né? A gente costuma dizer que dentro do Brasil é outro país. É isso. É outra realidade. A gastronomia como um todo é muito concorrido. Então, eu acho que o primordial é o que logo no começo começou a fazer sentido para mim. Então, eu comecei ali, a gastronomia para mim começou comigo vendendo trufas na faculdade, então era uma renda extra. Trufa, que delícia. Era uma renda extra e durante muito tempo eu vi dessa maneira, como uma renda extra. Até que as coisas foram afunilando e eu entendi toda a potência que eu podia realmente trazer, mas para isso eu precisava de uma especialização, eu precisava de mais. Então fui buscar ali inúmeras especializações, tenho uma chefe muito querida, que é uma referência para mim em São Paulo, e fiz muito, desde você saber fazer um brigadeiro e entender toda a arte do brigadeiro, né? Porque as pessoas acham que fazer um brigadeiro é só mais misturar, doce, e não é isso. Tem toda uma dinâmica por trás, o tempo de descanso, quais são os ingredientes que você vai trabalhar. Então, é tudo isso. Então, é saber escolher o ingrediente certo, trazer o melhor que você realmente pode. Então, eu acho que isso foi fundamental, essa especialização foi o que ajudou muito, e chegando aqui, entender esse equilíbrio, né? Entender que essa concorrência, o mercado é completamente diferente. Isso é um agravante a mais, né? É um mercado mais recatado, mas que se você está disposto realmente a entender todo esse equilíbrio, tudo isso, essa especialização ela pode fazer sentido, com muita humildade. Claro. Porque se você também tem a arrogância de trazer, não, mas eu tenho muitas especializações, mas se eu tenho muito, isso também não vai para frente. Aqui pode não valer nada. É exatamente isso. Então, é entender mesmo esse conceito e ir trabalhando tudo isso. E tá sempre entendendo essas mudanças, porque isso muda muito rápido também. Então, Exato. No começo, a gente atendia o público português que queria só o doce dele. Então, eu fui entender como funcionava a culinária. Então, você chegou a trabalha também com doces portugueses. Olha, então, muito fui bom. fazer ali os doces característicos porque era aquilo. E aí, depois que você ganha confiança, entende todo esse processo, aí eu fui ganhando esse espaço de trazer o meu doce. Então, tá bom, ele comprava o doce dele, mas, sei lá, talvez eu vou levar isso aqui. Experimenta isso aqui. Então, comprava um bolo e eu mandava uma caixinha do docinho para experimentar também. Sensacional. E aí, você vai cativando, você vai trazendo isso. Então, eu acho que você tá atento a essas movimentações é o que realmente faz essa diferença. E faz todo. Carolina, você falou durante a faculdade vendia trufas. Faculdade de quê que você fez? Eu fiz faculdade de turismo, porque o meu primeiro emprego foi na área de eventos. Já comecei trabalhando com eventos corporativos, estagiária, né? E fui para a faculdade de turismo por conta disso, porque tinha logo depois a especialização na área. E então fiz a faculdade assim. E foi um aprendizado gigantesco. Com certeza. Não, porque você falando aí, eu lembrei que eu era professora universitária no Brasil. E eu tinha muitos alunos que, inclusive, pagavam a faculdade vendendo ou doce, ou sanduíche natural. Tinha muito disso. E eles falavam, professor, eu consigo faturar
a ponto de pagar a universidade. Lembrando que a Universidade do Brasil não é barata. Não, não é barata. Não é mesmo. É exatamente isso. Para mim era como uma renda extra. Então eu ajudava ali, eu tinha ali uma renda extra para comprar alguma coisa, fazer ali o que eu queria. Eu comecei a faculdade muito cedo, eu comecei com 17 anos, então era filha dos pais, aquela questão toda, mas eu já tinha essa visão de eu quero ter ali o meu dinheiro, eu quero fazer as minhas coisas, eu quero ir além, então eu já tinha essa visão. E isso é o que lá no começo talvez não tinha todo esse sentido, mas que hoje eu consigo olhar para trás e falar, nossa, aquilo já estava começando, já estava, né, brotando alguma coisa ali dentro, para hoje eu conseguir ver tudo isso. E vai percebendo bem, eu sou boa nisso. É isso. Né? Isso é fundamental, conseguir fazer um doce e você conseguir comparar como foi a primeira vez. Essa evolução. Hoje, nossa, eu fico emocionada, eu fico durante tempos olhando, assim, nossa, eu fazia, e olha a foto de como ele era antes. Isso é muito legal, isso muito bom, muito bom. A Santa Carolina tem um olhar muito sensorial e emocional, dá para perceber pela fala da Carolina aqui agora. Como que nasce o processo criativo de um evento, por exemplo? Olha, ele nasce, você entendendo todo esse processo. Eu gosto muito de trabalhar na área de casamento, então eu gosto, por exemplo, de conhecer a história dos noivos. Eles até brincam que eu começo de uma outra forma. Então, assim, não é só vender um doce. Qual é o doce que você mais gosta? Então, eu já chego, como vocês se conheceram? Como que vocês são? Da onde vocês são? Fantástico. Então, eu acho que vem dessa parte, de você entender mesmo isso, né? Uma história, um conhecimento. Agora, na Páscoa, tem uma história também muito legal. Uma grávida que comprou o ovo conosco e foi a primeira vez que ela comprou, então ela até estava com receio, como é que vai ser. E toda vez que eu conversava com ela, ela dizia, não, mas é porque eu tô grávida. Então, eu dizia, não, é porque eu tô grávida. E ela encomendou um ovo específico, e eu fiz um design diferente desse ovo e fiz ali uma barriguinha de grávida, e a gente colocou um produto novo no mercado que terminou saindo. Então, em vez de ter ali só um pouquinho do recheio, ele tinha mesmo uma barriguinha de grávida, toda cheia de recheio, e que fosse confortável para que ela conseguisse comer, porque ela falava, eu tenho desejo de morder e não de comer cortando ou alguma coisa assim. Então eu desenvolvi ali um produto que fosse confortável. Para atender esse desejo. Isso. E ainda brinquei, se eu não conseguir atender o desejo de uma grávida, então realmente não está dando certo. E fiz, e foi muito sucesso. Ela até brincou, olha, foi o ovo da minha vida. Então é isso, eu acho que vai muito de você conhecer esses detalhes, entender a história, começar de uma forma diferente. Né? Eu gosto muito disso, de conhecer a história, trazer as referências, e na hora que eu estou criando eu consigo trazer ali aquele desenho ou aquele molde que remeta tudo isso para que essa experiência seja memorável mesmo. Exatamente, que lindo. Agora, Carolina, são 7 anos de Portugal. Você consegue traçar a diferença do perfil desse consumidor brasileiro e português? Sim, eu acho que o brasileiro, ele tem aquela coisa de chegar no evento e conversa, e ele vai comer, ele vai experimentar, tá tudo certo. Experimenta tudo, né? Isso, é isso. Ele não precisa ir no conhecido. É isso. O português já não é assim, ele já mais fica um pouco mais ali. Isso. Quando nós chegamos, como eu estava dizendo, ali na culinária, eles iam só no doce deles. Hoje, por exemplo, eu faço eventos que eu trago o doce do português e o português me diz, esse doce eu já conheço, eu quero brasileiro. Menina, o que a gente tem escutado nos eventos, tanto na Hawaii quanto no Dia do Brasil, dos últimos anos, e que a cada ano nós temos uma adesão maior da comunidade portuguesa, inclusive não só daqui de Braga, nós já temos portugueses que vêm de outros distritos, inclusive, para participar dos eventos, né? E é o que a gente mais escuta. Ah, não, aquele ali não, eu quero experimentar coisa do Brasil, que é diferente. E a gente, antes, no início, eu tinha que colocar a barraca portuguesa. Pois. Hoje, alguns anos, a gente
já tirou, porque eles mesmos já chegaram e falaram, não, isso eu já conheço. É isso. Isso a gente tem visto muito nos eventos. Então, olha. eu sempre faço ali os dois, eu tenho ali alguma coisa ali, que eu sei que são os doces que normalmente mais saem do português, mas também tenho ali o brasileiro. E ali vou trabalhando esse equilíbrio, respeitando as duas culturas, que são diferentes, né? E a gente está aqui mesmo para respeitar tudo isso e trabalhar os dois. Eu acho que um completa o outro. Tem ali um lado um pouco mais recatado. Eu, por exemplo, quando cheguei, tinha um super preconceito com creme de ovos. Eu era daquela que dizia, não quero nada assim. Hoje faço bolos com creme de ovos maravilhoso, como inclusive. Mas é isso, é você entender essas diferenças e ir equilibrando. Essa sensibilidade, ela é fundamental. Muito. Mas o nosso público ainda é maior português. A gente tem um público grande português. Olha. Principalmente quando mudamos para a Vila do Conde, que é um local que tem muito sobre a cultura, sobre essas questões muito enraizadas. E ali a gente foi ganhando esse espaço mesmo de ir trabalhando. Então, o maior público que eu tenho é mesmo o português. E eu acho importante que aqui fica uma mensagem muito rica. É muito comum a gente ouvir quem brasileiro, por exemplo, que ainda está no Brasil, ou às vezes até já está aqui em Portugal e pensa em empreender, e muitas vezes está focado em empreender em alguma coisa para o público brasileiro. O que eu costumo dizer é o seguinte, muito difícil sustentar um negócio em Portugal, ainda que a comunidade brasileira seja enorme, aqui em Braga, então, muito grande, mas depender só desse público brasileiro é pouco. É isso. Tem que chegar na comunidade portuguesa, sim. Tem. Então, tem que estudar esse mercado, sim. Com certeza. Tem que estudar, tem que saber se comunicar. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. A comunicação é fundamental. Eu tenho ali alguns eventos que eu tenho amigos que ficam, mas por que você não ofereceu isso para ele? Assim, é porque eu já entendo. Eu já entendo, já sei como é. Então, eu já sei que ali não é isso. É um outro tipo de atendimento. E ali você vai refinando tudo isso. Então, isso é fundamental. É conhecer. Tá disposto a toda hora estar nessa mudança, como a gente estava falando do mercado, que muda o tempo inteiro, e ainda mais quando a gente está falando de outra cultura. Então, é entender todo esse processo e estar disposto a isso. Perfeito. Você costuma dizer que cada doce deve ser sentido como um abraço. Como que esse conceito se traduz na prática, no seu dia a dia de produção? Essa é uma pergunta muito boa também, porque é uma das frases que eu mais falo. Exatamente. Porque a gente brinca que trabalhar com doces é você, principalmente num país que não é o seu, é você trabalhar com a saudade o tempo inteiro. Com certeza. Eu tenho clientes, por exemplo, que me pedem, olha, eu comia um bolo que tinha na padaria da minha cidade e o bolo era assim, assim, assado, e você pode fazer o bolo? E eu adoro fazer esse tipo de experiência, porque ali eu vou entendendo como é, e o meu objetivo não é que fique igual, mas o meu objetivo é que ele coma e que ele traga essa memória afetiva. Remeta que ela lembra. Isso, então precisa mesmo fazer isso. O primeiro produto que nós fizemos isso foi o bolo de milho. Bolo de milho, eu acho que é muito isso. Porque você fala, é um bolo de milho, é só você colocar o milho. Não é isso. O bolo de milho você tem que colocar ali a cada pedaço, você tem que realmente sentir, nossa, eu tô lembrando do café, eu tô lembrando, você tem que trazer essa memória. Então, são muitas experiências, até você chegar numa massa perfeita, num gosto que vai remeter tudo isso. Não é ali a primeira vez que vai dar certo, não é assim. Mas é isso, é tempo, é dedicação, é amor para que esse doce traduza isso. Porque senão é só mais uma pessoa que faz doce, é só mais uma pessoa que faz bolo. Então tem que ter um algo a mais. Exatamente. Esse emocional é o que vai trazer essa diferença mesmo na hora que o cliente experimenta isso. Gente, enquanto a Carolina está falando aqui, o que me vem à cabeça, não tem como, é que ela já está conosco, tanto no Dia do Brasil, no Hawaii, acho que o Festival de Inverno, você já chegou a participar? Ainda não, né? Ela sempre está conosco e sempre faz muito sucesso, né? As pessoas sempre falam dos doces da Confeitaria Santa Carolina. E você falando aqui, mas a gente nunca tinha conversado assim, não é verdade? É verdade. E nos eventos a gente mal consegue se falar, não tem nem como, aquela correria. E ela falando agora, não tem como, o que me vem à mente é só o seguinte, tá explicado. Está explicado. É isso. Né? Na sua fala, a gente percebe o amor, o sentimento, a emoção.
e o prazer de fazer o que você faz. Com certeza. Isso faz toda a diferença. Não tem como não ser sucesso. Eu acho que faz muita diferença. O cliente é a peça fundamental. Então, se eu não conseguir fazer essa comunicação fluir do começo ao fim, né, e ele sentir que realmente está tendo essa atenção e tudo mais, é só um produto que vai passar despercebido. É só mais um brigadeiro. É só mais um. Na multidão. E eu vou vender só aquela vez. Então, o que faz com que aquele cliente fique ali, retorne, fidelizado, cativado, é isso. É esse atendimento, é esse sorriso, é essa conversa. É isso que muda tudo. Sensacional, maravilhoso. Carolina, infelizmente estamos chegando ao final. Vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo hoje. Olha, eu acho que o fundamental o recomeçar é uma palavra incrível. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a isso, assim como viver. Viver é realmente isso, é entender que as coisas não vai ser no tempo que a gente quer, não vai ser da maneira que a gente quer, é estar aberto a tudo isso, realmente de braços abertos para entender todos esses desafios. E entender também que o que a gente deixa para trás, né, seja num dia que não está sendo legal, ou seja, enfim, no que for, faz parte também, já não nos cabe mais e é daqui para frente que a gente olha a vida. Ai, que lindo! Muito obrigada, Carolina. Obrigada eu. Foi um prazer recebê-la aqui no Chá e Prosa. Muito obrigada. A Santa Carolina vai estar no nosso Hawaii, que é o nosso próximo evento, no dia 4 de julho, lá no Parque da Ponte. Já fica aí, ó, quem quiser experienciar, né, esses doces, já fica aqui o nosso convite. Obrigada, Carolina. Obrigada. Esse é o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, o seu programa de entrevistas quinzenal, aos sábados, que é exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube TV Olhar. Até o próximo programa.